Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira. Estamos juntos em uma nova edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre bom lembrar você que está em casa, né, que é uma maravilha contar com o seu carinho e também com sua audiência todos os dias aqui no programa Assunto do Dia. E hoje, em pauta aqui no nosso programa, está a incontinência urinária, é o tema desta edição do Assunto do Dia. E você que está em casa já pode preparar a sua dúvida e mandar para a gente através do nosso WhatsApp. O número é muito simples, 992094819 é o nosso WhatsApp, você pode acessar, deixar sua pergunta já sobre incontinência urinária, porque daqui a pouquinho os nossos convidados irão responder a sua dúvida. Vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Rodrigo Brasileiro. Dr. Rodrigo, ele é urologista. Também vai trazer dicas e orientações aqui no nosso programa a doutora Amanda Truta. Doutora Amanda é uroginecologista. Daqui a pouquinho a gente escuta aqui os nossos especialistas de hoje, mas antes do nosso bate-papo, eu quero explicar a você o seguinte, que a incontinência urinária é a perda involuntária da urina. Muitos homens e mulheres sofrem com a incontinência urinária. Não se sabe ao certo quantas pessoas, porque muita gente não conta, a ninguém sobre seus sintomas por se sentirem envergonhadas ou ainda por acharem que nada pode ser feito para tratar o problema. Por isso, elas sofrem em silêncio. A incontinência urinária não é somente um problema físico, ela pode afetar também os aspectos emocionais, psicológicos e também a vida social das pessoas. A partir deste momento, vamos explicar um pouco mais sobre o tema e acompanhar a história da dona de casa, Maria José. Ela já sofreu bastante por conta da incontinência, mas hoje ela vive dias mais tranquilos por conta de um tratamento com a fisioterapeuta. Fique muito atento às dicas e acompanhe essa história a partir de agora. Confira! Dona Maria é dona de casa e sofria muito com a vontade excessiva de ir ao banheiro, principalmente durante a noite, e ela mal conseguia dormir porque levantava diversas vezes. A última vez foi 9 vezes que eu tive que voltar aqui no mesmo dia que eu acordei não, porque eu passava a noite acordada. Além de não conseguir dormir direito, Dona Maria também precisava lidar com um constrangimento ao sair de casa. Uma vez eu fui na casa da minha irmã e fiz na bacia do banheiro fechada na tampa. Que eu não achei a lâmpada e não conseguia abrir e não me sustentava. Essa dificuldade de segurar a urina que Dona Maria tem é um problema que atinge 3 a 4 mulheres a cada 10 e de 1 a cada 10 homens, a chamada incontinência urinária. A incontinência urinária, ela hoje em dia é considerada só a perda de urina. Se a paciente chegar e falar para a gente que perdeu urina, ela já é considerada como uma paciente incontinente. Não precisa ter uma repercussão maior. Só a queixa de perda já é suficiente para a gente iniciar um tratamento, iniciar uma investigação. Tem basicamente 2 tipos de incontinência urinária que a gente faz o acompanhamento especificamente na fisioterapia. Aí existe a incontinência urinária de esforço, que é quando a paciente ela não tem o suporte da musculatura do assoalho pélvico e quando tem um aumento maior de pressão, por exemplo, ela vai tossir, vai espirrar, vai pegar algo no chão pesado e aí aumenta essa pressão e o músculo não consegue segurar, então ela perde. O outro é quando a paciente chega pra gente dizendo, doutora, quando eu tenho vontade de fazer xixi, eu tenho que sair correndo para ir no banheiro. Então, ela fala também que à noite se levanta várias vezes. A fisioterapia atua no problema através de algumas técnicas que trabalham a musculatura do assoalho pélvico. A físio separou 3 exemplos para a gente. Quando a paciente vem com a queixa da incontinência urinária de esforço, a gente vai precisar trabalhar a musculatura do assoalho pélvico para fortalecer. Se a paciente, durante a avaliação, a gente percebe que a paciente não tem consciência dessa musculatura, a gente vai iniciar o tratamento com a eletroestimulação, que a gente usa uma sonda no canal vaginal, é uma sonda endovaginal, que ela vai fazer com que a paciente contraia essa musculatura de uma forma involuntária. Quando a paciente tem a consciência da musculatura,
seja ela que ela já tem na avaliação ou que ela passou pelo processo da eletroestimulação e começou a ter consciência da musculatura, a gente pode usar os aparelhos de biofeedback. Ela vai ajudar a paciente a entender mais sobre a contração. Quando a paciente ela tem a queixa da incontinência urinária de urgência, ela diz que vai várias vezes ao banheiro, de noite ela acorda várias vezes para ir ao banheiro, a gente faz uma eletroestimulação, que a gente chama de neuromodulação, que a gente quer que a musculatura da bexiga, que está contraindo no horário que não deveria contrair, ela pare de fazer essas contrações involuntárias. Com o acompanhamento profissional e o comparecimento regular às sessões, o paciente vai ter o tão sonhado retorno à qualidade de vida. A gente tem o resultado da fisioterapia com um impacto grande na qualidade de vida desses pacientes. Então, a gente imaginar que uma paciente, por exemplo, tem uma queixa de acordar 8 vezes à noite, né? E aí chega pra gente durante o tratamento e diz, agora eu só acordo 3, né? E aí a gente chegar a essa paciente e acordar uma vez ou não acordar, né? Isso é um ganho muito grande. Dona Maria ainda não chegou ao final do tratamento, que faz 2 vezes por semana e dura aproximadamente 40 minutos. Mas já consegue ver o resultado. Muito satisfatório, por sinal. Ótimo. Graças a Deus. Bem melhor. Porque eu não queria mais sair de casa, não queria mais ir para casa dos outros, que é muito chato, né? Agora eu estou melhor, estou mais segura. Que bom, né, que a Dona Maria está melhor, procurou sim um tratamento específico. Hoje ela tem a qualidade de vida mais uma vez de volta, né? Que bom que a Dona Maria serve de exemplo a partir deste momento para você que está em casa nos acompanhando, porque é um problema sério que tem tratamento e a gente vai saber daqui a pouquinho se tem cura também. Com os nossos especialistas a gente pergunta isso daqui a pouco, mas agora a nossa pergunta é para você que está em casa nos acompanhando. Chegou o momento de lançar a enquete do dia. Temos a seguinte pergunta a fazer a você, querido telespectador que está nos acompanhando. Olha só, a enquete do dia acaba de ser lançada e a nossa pergunta hoje é se você conhece alguém que possui, que tem incontinência urinária. Você conhece alguém? Sim ou não? Liga para a gente, participa. 3424-1547 é a nossa linha interativa. A partir deste momento ela está disponível para você participar aqui com a gente. Você liga, responde nossa pergunta, manda também sua dúvida ou seu depoimento sobre o assunto. Se você tem também o WhatsApp, pode participar no 99209-4819, 99209-4819. Nosso Facebook também já está disponível, nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço para você interagir, participar aqui com a gente. Teremos o maior prazer em receber a sua pergunta e daqui a pouquinho a gente repassa aqui para os nossos convidados que terão também o maior prazer em tirar a sua dúvida sobre o tema incontinência urinária. E segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia, 40% das gestantes apresentarão um ou mais episódios de incontinência urinária durante a gravidez ou logo após o parto. Entre as pessoas acima dos 65 anos, esse número pode chegar a mais de 60%. Tem algo a ser feito para evitar a incontinência urinária? Como é que se trata? É difícil, não é? A gente vai saber a partir de agora aqui com os nossos convidados. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Doutora Amanda Truta, ela que é uroginecologista. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Fique à vontade. Obrigada pelo convite. Falar desse tema é um assunto muito importante, porque, como você mesmo disse, as pacientes elas têm vergonha de falar e isso é o principal obstáculo para começar a tratar e melhorar a qualidade de vida. Fique à vontade, doutora. Também queria dar boas-vindas aqui ao doutor Rodrigo Brasileiro, urologista. Seja bem-vindo, doutor, aqui ao nosso espaço. Bom dia, obrigado pelo convite. É sempre bom a gente esclarecer alguns pontos e algumas informações relativas a algo tão frequente, né? E cujas pessoas também têm dificuldade por vergonha, por várias razões, de falar sobre isso, até mesmo com o seu próprio médico. Então é uma excelente oportunidade de a gente esclarecer e às vezes tirar também alguns mitos relacionados a esse assunto, porque existem ainda muitos mitos antigos que se falam a respeito da incontinência urinária. A gente poderia começar o programa dizendo que a incontinência urinária é um problema comum ao envelhecimento? Ou a gente não pode classificar a incontinência urinária como algo comum? A gente não pode dizer isso ou pode? Como é que a gente explica para quem está em casa, doutora?
seria algo incidente. Uhum. É algo que você vai ver mais em pacientes idosas. Mas falar comum leva ao primeiro mito. Faz parte. Pessoa idosa, ela perde urina e faz parte. Não, não faz parte. É você ver mais. Mas pode ser tratada. Uhum. E se perde a urina em que momento, doutor? É um momento ali que antecede a uma refeição, por exemplo, né? Um momento que você vai dormir, está dormindo lá, não consegue segurar a urina. São episódios assim ou podem ser episódios mais constrangedores? Por isso que existe ainda esse medo, né? E essa vergonha em falar sobre o assunto. A perda urinária ela pode ocorrer em vários momentos da vida social. E isso é um dos grandes problemas que faz com que as pessoas, na verdade, se ausentem da sua vida social, do convívio social com seus familiares, com seus amigos e no trabalho. Então, a perda urinária pode acontecer apenas em alguns momentos de esforços, isso é um tipo específico de incontinência urinária, mas existem alguns tipos de incontinência onde o paciente perde urina a todo momento. Né? A gente não pode esquecer também que o homem também tem incontinência urinária. Cada dia mais nós temos dado diagnóstico de câncer de próstata, temos operado muito câncer de próstata e existe uma estatística, ainda que cada vez menor, e ainda mais com o advento hoje em dia da cirurgia robótica, que diminuiu muito a incidência de incontinência, mas ainda existe. Né? Então essas pessoas podem perder a qualquer momento. Isso realmente gera um extremo constrangimento e é importante, que é necessário, é preciso, é possível buscar ajuda e a gente conseguir melhorar bastante ou até mesmo tratar por completo a incontinência. É importante também a gente mostrar para quem está em casa os tipos de incontinência urinária. Temos aqui uma tela com vários tópicos, a gente vai mostrar e vocês vão explicando para a gente. A característica de cada um é mais frequente, não é? A incontinência urinária que aparece primeiro é a incontinência de esforço. Como é que a gente poderia explicar esse primeiro tipo? E ele acontece geralmente nas mulheres, mais nos homens, mais a partir de certa idade. Como é que a gente poderia começar explicando a incontinência urinária de esforço? Ela é mais incidente em mulheres. É pelo enfraquecimento dos músculos das fáscias do assoalho pélvico. Então, com a idade, alguns fatores de risco, como a idade mais velha, a obesidade, várias gestações, tabagista, DPOC, pode fazer com que, ao longo da vida, cause enfraquecimento do músculo do assoalho pélvico. E isso vai ter uma dificuldade de, quando a gente faz um esforço que todo mundo faz, que a gente consegue segurar, que aquele assoalho consiga segurar a urina. Então, às vezes com pequenos, às vezes com esforços maiores, e aí a gente vai avaliar a gravidade da incontinência urinária de esforço, ela não vai mais conseguir segurar a urina, vai escapar, vai perder. Por isso que é bem relacionada ao esforço, esse tipo de incontinência urinária. Mas essa é uma incontinência urinária de melhor prognóstico, porque a gente pode curar esse tipo de incontinência urinária. Ela é mais frequente também? A gente poderia dizer que esse tipo é o mais frequente? E esse esforço, né, depende de cada pessoa, por isso que o paciente deve ser analisado de forma individual, porque um pode espirrar simplesmente, ali pode ser interpretado o organismo como esforço e a pessoa perder urina também. Como é que a gente poderia pontuar isso, doutor? Seguramente, talvez seja o tipo de incontinência mais frequente e que também que vem junto com muitos mitos no passado, né? Onde no passado, e a gente recebe os pacientes ainda hoje que chegam no consultório dizendo: doutor, eu tenho bexiga baixa. Sim. Durante muito tempo se tratou de forma erroneamente a incontinência urinária de esforço porque se focava o fator bexiga. E hoje a gente sabe que foi isso que talvez tenha levado ao fracasso nos tempos passados. Então, seguramente talvez seja o tipo de incontinência mais frequente. No caso do homem, a incontinência de esforço ele também pode existir, mas os mecanismos de incontinência masculinos são um pouco diferentes, um pouco distintos, mas seguramente é o mais frequente. Isso que o Dr. Rodrigo falou é muito importante, porque é muito comum a paciente chegar e dizer para você: doutora, eu tenho bexiga baixa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma cirurgia. E a bexiga baixa que ela fala é um prolapso, é uma bola, que assim está relacionada com aquela fragilidade, pode ter os dois juntos, mas não é porque você tem uma bola na vagina, que pode ser a bexiga baixa, que você perca esforço, perca urina por esforço, e nem que, se você perder urina por esforço, que necessariamente você vai ter a bola. São dois tratamentos diferentes, são duas coisas diferentes. Ótimas explicações. Vamos aqui ao próximo tópico que fala sobre a incontinência urinária de urgência.
É quando a gente chega na urgência lá do hospital, a gente tem um certo medo e vai perder essa urina, não é isso não, né? Ou também pode? Esse é um tipo de incontinência que também é muito frequente e ele caminha um pouco meio escondido junto com os outros tipos de incontinência. O que acontece, isso acontece tanto no homem como na mulher, ele realmente é mais incidente a partir do momento em que a gente avança um pouco a faixa etária. E tem algumas doenças associadas, como diabetes, por exemplo, que pode predispor a isso. Algumas patologias neurológicas, como esclerose múltipla, como, enfim, passados de acidente vascular cerebral, tudo isso que tem a ver com a dinâmica da micção tem a ver com incontinência de esforço, então, de urgência. Então, a urgência, ela acontece porque, normalmente, a bexiga da gente, a fisiologia normal da nossa bexiga, ela passa o dia todo, ela é um reservatório, para que a gente não passe o dia urinando 24 horas por dia. Então, ela vai servir como um reservatório que vai se encher e vai conter urina com o menor pressão possível ali dentro. Então, algumas pessoas, e em alguns casos a gente não sabe o porquê disso, elas, durante a fase em que a bexiga está enchendo, a bexiga faz contrações, sem o desejo da paciente de urinar. E isso desenvolve aumento de pressão e desenvolve a urgência em urinar. Então, essas pessoas desenvolvem esse tipo de incontinência que pode ser desde uma vontade súbita de urinar até a perda mesmo, que aí se encaixa no diagnóstico realmente de urge-incontinência, né, que é a incontinência por urgência. Mas ela vem muito frequentemente associado também à incontinência de esforço. E daí provavelmente a gente vai ter a oportunidade de falar mais adiante de como a gente pode diferenciar isso e tratar de forma bem pontual. Um jeito fácil de explicar a urge-incontinência, que é uma coisa um pouco mais difícil para as pessoas entenderem, nós que não temos urge-incontinência, quando a gente tem vontade de urinar, a gente diz, não, eu não posso urinar agora porque agora eu estou ocupado. Então, daqui a pouco eu vou e eu já vou segurar. Uma pessoa que tem urge-incontinência, ou só a urgência, que já é a síndrome da bexiga hiperativa, né? Se ela fizer isso, provavelmente ela vai acabar perdendo urina. Então, ela diz, estou com vontade, e ela tem aquele desespero de, se eu não correr ao banheiro agora, eu vou me urinar. Então, isso é a diferença de uma pessoa que tem urge-incontinência e aquela que não tem. Essa noção de que, se eu não correr, eu vou perder. Eu não consigo segurar mais. E esse perder, né? Como é que a gente poderia exemplificar para quem está em casa? Sai um pouco só de urina ou é na mesma proporção de quando a gente está com vontade de ir ao banheiro, né? E vai lá até o toalete e urina, doutor? Como é que normalmente a proporção é menor. Mas a perda urinária ela pode acontecer em gotejamentos ou em jatos, né? Então, frequentemente isso vai depender muito do grau de incontinência, do tipo de incontinência, né? Mas normalmente tende a ser uma quantidade de urina naquele momento da perda menor do que uma micção, normalmente. Mas tem que lembrar que alguns pacientes que têm incontinência total, como pacientes que têm incontinência por lesão do esfíncter, seja uma lesão que foi por um procedimento cirúrgico, de uma cirurgia para câncer, por exemplo, ele perde o tempo todo. Então, a quantidade de urina é muito grande. Então, é por isso assim, que realmente esses pacientes têm muita dificuldade do convívio social, porque realmente eles ficam envergonhados com o cheiro da urina, com tudo isso. Isso é uma coisa que a gente tem como tratar. Aí passa do problema ser só físico, né? Isso. Entra a questão psicológica também. Entra demais. Tem vários estudos relacionando depressão, transtorno de ansiedade, reclusão social com incontinência urinária. Ok, vamos ao terceiro tópico que fala aqui sobre a incontinência urinária de transbordamento, doutora. A incontinência urinária de transbordamento é um pouco diferente dessas outras que a gente abordou, porque geralmente ela é causada quando, por exemplo, a bexiga, como o doutor Rodrigo falou, é um reservatório. Só que esse reservatório, ele pode estar com um problema no músculo que contrai para a gente urinar. Esse músculo está fraco. Ele não consegue contrair com a força que deveria. Então, ele vai enchendo, e eu não consigo contrair. Até o momento que ele encheu tanto, que a pressão é tão alta, que a uretra se abre. E aí, geralmente, como o doutor Rodrigo disse, a urgência é mais pequeno, jatos, pingos. Esse transbordamento não, é um grande volume de urina. Ou a paciente tem uma obstrução na uretra por algum motivo. No homem é mais comum por causa da hiperplasia de próstata, câncer de próstata. E aí aquela obstrução dificulta, mesmo com um músculo bom da bexiga, ele eliminar e vai retendo, até o momento que a pressão é tão alta que consegue abrir a uretra e perde grande quantidade de urina. Aí seria mais relacionado a alguma patologia, esse tipo de transbordamento. Ok.
Por falar em dinâmica, né? O doutor Rodrigo falou em dinâmica da coisa, vamos tentar explicar para quem está em casa como é que a urina chega nesse reservatório que vocês bem explicaram. A gente bebe água, daí vai gerando algo no nosso organismo, vai filtrar essa água. Vamos explicar isso para quem está em casa, doutor Rodrigo? Bom, então normalmente o que é que acontece do ponto de vista fisiológico? A gente vai, de acordo com a quantidade de líquido que a gente for ingerindo ao longo do dia, o nosso rim, na verdade, é o nosso grande regulador, né? Ele vai regular a quantidade de líquido que a gente precisa para nossas funções vitais. Então, e nós vamos consumindo também alimentos, esses alimentos vão gerar toxinas, vão gerar substâncias que são indesejáveis para a gente e que vão ser, grande parte delas, eliminadas na urina. Então, a partir disso, junto com a água excedente, isso vai ser excretado, chega através dos ureteres, isso continuamente, e chega na bexiga, e a bexiga, por si só, ela vai funcionar realmente como um reservatório, ela vai se enchendo, vai manter aquele enchimento com uma pressão bem baixinha, para que essa pressão baixa, primeiro, não venha trazer refluxo da urina de volta para o rim, o que é prejudicial, e essa pressãozinha baixa também, de uma certa forma, ajuda a manter a gente numa sensação confortável, sem aquela vontade frequente e permanente de ter que urinar. Então, num determinado momento, essa bexiga vai encher um determinado ponto, onde você vai estimular alguns receptorezinhos na bexiga, eles vão lançar uma mensagem lá para o cérebro dizendo, olha, a gente tem que urinar. Então é aquela sensação que você tem que eu quero urinar. Então a urina, a micção, ele é um ato voluntário. Por mais que as pessoas às vezes achem que não, mas é um ato totalmente voluntário, deve ser voluntário. Quando se torna involuntário, porque tem aí começam a acontecer os problemas, exatamente. Pode ser um desses tipos que a gente mostrou agora, tem outros tipos aqui que a gente vai complementar para finalizar esse primeiro bloco do programa. Agora falar sobre incontinência urinária funcional. Que tipo é esse? Como é que a gente poderia explicar para quem está em casa? Isso está muito relacionado ao que a doutora comentou, sobretudo com relação à função da bexiga, né? Então, ela se manifesta de diversas formas, tanto às vezes por urgência, mas principalmente por transbordamento. É quando a gente tem falência detrussora, que é o músculo da bexiga como função de urinar, e diferente do que acontece no paciente que tem um estreitamento da uretra, por exemplo, esse aí urina por transbordamento, como a doutora falou anteriormente. Então, é uma incontinência, de uma certa forma, um pouco menos frequente e que normalmente vem com alguma patologia de base associada. Então, pacientes que têm, por exemplo, diabetes, eles têm frequentemente um tipo de incontinência desse tipo. O outro tipo, doutora, explique para a gente. Incontinência urinária mista. Ela é quando você tem a incontinência urinária de esforço e a urgem-incontinência associadas. E é muito comum. É muito comum você ver a paciente com os dois tipos de incontinência. Perde quando faz esforço e perde quando consegue segurar. Geralmente, uma é mais grave do que a outra. E é a partir de saber qual é a mais grave que a gente vai iniciar o tratamento. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos aprendendo um pouco mais sobre incontinência urinária. E a partir deste momento a Tânia Silva traz as notícias da internet sobre o tema. Olá, Tânia! Para você um ótimo dia, Val. E para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do G1. Incontinência urinária atinge 35% das mulheres com mais de 40 anos e após a menopausa. Os dados são da Sociedade Brasileira de Urologia. A incontinência urinária também atinge 40% das gestantes. 5% da população, entre homens e mulheres, tem o problema. Além de prejudicar a saúde, a incontinência urinária pode afetar o convívio social e interferir no dia a dia das pessoas, inclusive no ambiente de trabalho. A secretária Deise Bassotti, entrevistada pelo site, disse que quando começou a fazer um exercício de impacto na academia, percebeu um pouco de incontinência. De acordo com especialistas, a incontinência urinária por esforço é a causa mais comum na mulher adulta. Mas quais são as mudanças no estilo de vida que podem ajudar a prevenir o problema? É o que vamos saber agora no estúdio.
Voltamos com você, Valdisson. A gente agradece a Tânia Silva pelas informações da internet. Vamos repassar já a pergunta aqui para os nossos convidados. Temos também informações em uma tela que mostra alguns pontos que você pode mudar aí da sua rotina para ter qualidade de vida e evitar ou controlar essa incontinência urinária. O que é que a gente pode fazer? Que mudança a gente pode colocar em prática para ter um bom resultado? Vamos aqui à primeira tela que mostra algumas dicas e também com os convidados a gente vai compreender melhor o assunto, como estamos aprendendo desde o começo do programa. Hábitos, por exemplo, reduzir o consumo do café. Como é que a gente poderia explicar isso? Por que reduzir o café? O que é que tem a ver com incontinência? O que é que tem a ver com essa urina? Eu sei que o café, ele é diurético. Isso eu aprendi uma vez na vida e nunca mais esqueci. Aí por quê? Se a gente bebe muito café, vai urinar mais? Seria mais ou menos o começo da explicação, doutor Rodrigo? O café é um psicoestimulante, né? E já é conhecido o efeito dele em vários sistemas. As pessoas, os pacientes que têm realmente hiperatividade da bexiga, e a gente volta a falar sobre a questão da incontinência por urgência, eles têm agravado os sintomas com o consumo exagerado do café realmente. Como ele é um estimulante, então teoricamente também estimularia a contrações vesicais. Isso está na terapia sempre desses pacientes que têm hiperatividade da bexiga. A diminuição, né, evitar bastante, ou qualquer tipo de substância que seja psicoestimulante. Esse diurético é que é estimulante, vai provocar essa urina, seria mais ou menos assim a explicação? Não. Ele entraria, na verdade, não com a questão da produção de urina, mas e sim com a questão da contração da bexiga. O paciente que tem a incontinência do tipo incontinência por urgência, ele perde não porque ele produz muita urina, mas e sim porque a bexiga dele faz aquelas contrações que ele não consegue segurar e não consegue voluntariamente ir ao banheiro e urinar com calma. Então essa bexiga, essa contração, ela é muito vigorosa ao ponto de ele não conseguir realmente reter e a urina escapa e ele tem a perda. É nesse momento aí. O café, eu gosto até de brincar, ele é o vilão, ele é realmente um vilão, mas é porque a gente acaba confundindo muito os dois tipos de incontinência, que é a de esforço e a de urgência. São totalmente diferentes os mecanismos que levam à perda de urina. O café é relacionado a quem tem a incontinência por urgência. Por quê? Existem algumas substâncias que são irritantes vesicais. Então, esses irritantes, eles estimulam mais contrações, como o doutor Rodrigo falou. O principal dele é café e chá. Então, a cafeína e o chá, ele é irritante vesical. Então, a paciente que tem urgência, a incontinência por urgência, ou até só urgência, que é aquela sensação de ter que correr, mas eu ainda não perco, tem que evitar. E tem pacientes que só fazendo a retirada dos irritantes vesicais, como café, chá, sucos cítricos, chocolate, pimenta, bebidas alcoólicas, bebidas com gás, eles melhoram muito, porque tem gente que toma 1 litro de café por dia, é a base de chá o dia inteiro, come muito chocolate. Então, só tirando esses irritantes vesicais, ele já melhora muito a incontinência por urgência, mas não tem relação da incontinência por esforço, porque é um irritante vesical e não atua no assoalho pélvico, que é o que causa a incontinência de esforço. Em alguns casos, só reduzir é suficiente, doutor? Reduzir... Depende muito do grau de urgente incontinência que o paciente venha a ter, né? Ele vai sentir de acordo com a diminuição e com a retirada de alguns alimentos, que também existem alguns desses alimentos que são irritantes vesicais, que não são coisas importantes para o paciente no dia a dia dele. Mas isso é tão importante que hoje, quando a gente vai avaliar as guias de tratamento, e a gente usa muito os guidelines americanos, eles utilizam como tratamento de primeira linha o tratamento comportamental, onde está incluído aí os fatores dietéticos. Então é de suma importância que o paciente realmente que tenha uma incontinência do tipo de urgência, ele realmente evite esse tipo de alimentação, porque tende a piorar bastante os sintomas. O que ele não pode evitar, né, é beber água. Ele precisa sim beber bastante água, porque ele está perdendo essa urina. Porque muita gente pode ter aquela ideia errada, né? Não vou beber água porque, consequentemente, não vai ter urina e não vou perder de forma involuntária. Isso está errado, porque nosso corpo precisa de água. Mais de 70% do nosso corpo é composto por água. Isso, água é vital, né? Então, de fato, os pacientes que têm incontinência, a gente percebe claramente no dia a dia que eles dizem: eu estou deixando de beber água porque eu tenho medo realmente de perder água, eu tenho medo de ter uma perda
no meu momento de trabalho, na academia. E isso é uma coisa que os pacientes têm que, assim, vamos procurar realmente uma forma de tratar isso, de uma forma bem dirigida para o tipo de incontinência que ele tem, mas o paciente não pode deixar de digerir com uma quantidade adequada de água. E aí, porque aí vem outros problemas também, né? Então, pode vir problema renal, por exemplo, uma infecção urinária. As infecções também. urinárias, enfim, N situações onde o consumo de água ele realmente é vital. Né? Não há como... Tem que achar um meio termo para paciente que tem incontinência, porque a incontinência é muito debilitante, tanto socialmente, em todos os sentidos. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode não beber água. Contudo, a gente não precisa beber 3 litros d'água, porque tem gente que bebe muita água. Se você acorda 5 vezes à noite para fazer xixi, se você perde urina várias vezes ao dia, o que a gente recomenda é que diminua um pouco a quantidade de água. Agora, sim, sempre beber mais que 2 litros d'água. Mas tem gente que bebe água demais. Tem gente que o doutor diz... Tem que beber água para não ter infecção urinária. Aí ela bebe um copo de água a cada 1 hora, um copo cheio, e aí realmente vai piorar muito a incontinência. Então tem que ter esse equilíbrio. Agora, uma coisa que a gente recomenda realmente é evitar beber muita água antes de dormir. Então, nas 2 horas que antecede você ir para a cama, mesmo que você tome um remédio, tomar com um pouquinho só, para tentar acordar menos durante a noite e assim ter uma melhor qualidade de sono. Porque senão vai comprometer a qualidade de vida, né? Isso que ela falou é muito importante. A grande questão é que a maior parte das pessoas não tem um bom hábito de gestão de líquido. Então, por conta do trabalho, do corre-corre, do ambiente com ar-condicionado, passam o dia todo consumindo pouco líquido e quando chega em casa quer tomar toda a água que não tomou ao longo do dia. O que é que acontece? Você tem excretas, que são substâncias que vão ter que ser eliminadas pelo rim, que são derivados do metabolismo das coisas que você se alimentou, das proteínas, sobretudo, e aquilo vai precisar ser eliminado ao longo do dia. Então, se você não ingeriu água suficiente, ele vai eliminar à noite. E o paciente vai terminar tendo que acordar muito para urinar. Então, isso tem que ter um meio termo. O que a gente recomenda para os pacientes em termos de consumo diário de água não é mais do que isso, é 30 a 50 ml por quilo. Então, vamos dar um exemplo. Se você tem 50 quilos, a gente vive num lugar quente, vamos calcular com 40 ml por dia. Então, 4 vezes 5, 20. 2.000 ml de líquido. Então, isso tem que ser de uma forma... 2 litros de água. Isso, aproximadamente. E no caso, né, a gente sabe que nas extremidades, tanto a criança às vezes não gosta muito de beber água, quanto os idosos. Principalmente os idosos têm essa resistência, porque as papilas gustativas, né, elas vão se acabando com o passar do tempo e não sente sabor, não sente gosto de nada, mesmo a água não tendo sabor, existe uma certa resistência, né, que esse idoso não quer mais beber água. Aí como é que a gente pode orientar quem está em casa, que cuida de algum idoso, tem algum idoso em casa e esse idoso tem essa resistência e a pessoa quer trabalhar isso para evitar problemas não só de incontinência, mas também de infecção ou outro problema mais grave? Isso é complicado. A gente costuma verificar isso com bem mais frequência no idoso, realmente. E o idoso, ele tem outras questões com relação. A gente sabe que o idoso, em algumas situações, ele pode não ter uma boa locomoção. Ele tem dificuldade tanto de chegar a obter realmente a água na hora que ele deseja. O idoso também tem alguns problemas de constipação com mais frequência, até por se locomoverem pouco também. São coisas que estão juntas e são associadas. Mas a gente vê com certa frequência e na verdade, tem que realmente ter alguém próximo que realmente estimule. E uma das formas é tentar estimular sempre junto com as refeições e procurar um horário do intervalo, sempre oferecer algum tipo de líquido, um suco e sempre um pouquinho de água nos intervalos das refeições. Com isso, você vai terminar o final do dia atingindo uma cota de líquido que seja suficiente. Também tem outro ponto aqui para você que está em casa colocar em prática. Falamos um pouco já sobre evitar alimentos diuréticos e picantes, né? Porque eles podem incentivar, induzir a pessoa a perder essa urina? Seria mais ou menos isso? Como eu disse, irritante vesical. Ele estimula a contração involuntária, a contração que eu não quero. Então, a bexiga contrair sem eu querer. E aí você pode acabar perdendo urina nessa contração involuntária. Então, quanto menos irritantes vesicais a gente tiver, mais chance de a gente não ter contração e assim não perder a urina. Essa questão do diurético ela é interessante, porque para nós, urologistas, o paciente prostático e que tem queixas de urgência com muita frequência, porque a hiperplasia prostática, em um determinado momento,
ou numa determinada forma de apresentação, ela funciona muito mais com sintomas irritativos da bexiga do que sintomas obstrutivos. E o paciente nos chega no consultório muitas vezes dizendo, doutor, olha, eu acordo 5 vezes à noite, mas sabe, né, eu tomo diurético. Então, assim, ele já quer chegar com o diagnóstico e do motivo pelo qual ele perde urina. Porque, no fundo, ele tem um pouco de receio de ter um problema prostático que precisa de tratamento. E como isso é cercado de uma série de tabus, mas, assim, o paciente não pode deixar o diurético dele se for prescrito. Então, o cardiologista vai prescrever um diurético ou por uma doença renal ou por uma hipertensão arterial sistêmica. Se essa medicação for importante para ele, ele não pode deixar de forma alguma. Contudo, só para a gente falando de remédio, quando o paciente toma esses remédios, muitas vezes são vários médicos separados e eles não têm uma unidade de um paciente só. Por isso, assim, que é importante sempre o endosso ter um geriatra, porque o geriatra olha ele com todos, junta todos os remédios. Então, administração, né, da combinação para não ter nenhum efeito. Aí a primeira coisa é que o diurético a gente tenta que a pessoa tome de dia, de manhã. Porque tem gente que toma o diurético à noite, muitas vezes ele não entendeu a orientação do médico, e toma à noite e acorda muitas vezes. E não só o diurético, todos os remédios, tem vários remédios que têm como efeito colateral incontinência urinária por urgência. Então, a gente, quando pega esse paciente, principalmente aquele idoso polifarmácia, a gente tem que pegar os remédios e olhar o que é que ele tem para ver se, às vezes, eu tirando o remédio já vou melhorar muito. Ou posso trocar por outro remédio que não tem esse efeito colateral dele. Ótimas explicações. Vamos aqui seguir com mais dicas para você que está em casa que quer diminuir a incontinência urinária. É importante, sim, você manter o peso controlado e a gente vai explicar qual a relação do peso com o controle dessa incontinência urinária. E aí vale para quem faz a parte da uroginecologia, né? É de suma importância tratar uma paciente, uma mulher com incontinência de esforço, com sobrepeso, é muito mais difícil. A paciente tem que ter consciência realmente que os resultados delas podem ser realmente prejudicados em função do excesso de peso. Mas o excesso de peso tem a ver com outras coisas também. O excesso de peso tem a ver com vários fatores relacionados a doenças associadas que também provocam incontinência por urgência, né? Então, o sobrepeso, ele aumenta a possibilidade de diabetes, ele aumenta a hipertensão, ele aumenta todos os fatores, na verdade, que aumentam os fatores de risco para a doença, na verdade, da incontinência por urgência, que são as alterações neurológicas. Então, na verdade, é uma coisa bem abrangente, então é de suma importância. E fora deles causar, o contrário também, a perda de peso. Se você perder 5% do seu peso, você já tem uma melhora importante na incontinência, tanto de urgência como de esforço. A gente fala muito aqui urgência porque no idoso é a mais comum você ver de urgência. Paciente mais jovem você vai ver mais esforço e muita gente vai ver as duas. Então, assim, o peso, ele é tanto um fator de risco, como para várias doenças, para os dois tipos de perda de urina, e perder peso é junto com a terapia comportamental que a gente falou, ele é o tratamento de primeira linha. Perder peso, porque isso por si só pode melhorar bastante. Ok. A última dica fala sobre evitar bebidas alcoólicas, porque também tem uma relação direta com a incontinência. A bebida alcoólica, ela é um irritante, né, vesical, ela inibe o hormônio antidiurético, então o paciente tende a urinar muito mais, produzir muito mais urina. Então, seguramente um paciente, uma pessoa normal que não tem a incontinência de nenhum tipo, ele vai urinar muitas vezes. E um paciente que já tenha, na verdade, incontinência de qualquer natureza, seguramente vai aumentar muito as perdas naquele momento em que ele vem ingerindo, não tenha dúvida. Ok, vou pedir licença agora aqui aos nossos convidados, explicaram bastante, trouxeram várias dicas em relação ao que você pode colocar em prática aí na sua casa para evitar a incontinência urinária, para evitar, né, que se agrave ainda mais esse quadro. E a gente lembra sim que você precisa ir ao consultório para verificar, receber o diagnóstico, o tratamento indicado e colocar em prática tudo que foi falado no nosso programa. Licença aqui aos convidados, eu vou falar a você que está em casa o seguinte, que você pode acompanhar também o programa Assunto do Dia através do site da Rede Brasil. Rede Brasil Oficial, você acessa lá na internet
www.redebrasiloficial.com.br. Você vai assistir aqui ao nosso programa. Você também pode acompanhar através do canal da Rede Brasil no YouTube. Rede Brasil Oficial lá no YouTube. E a gente lembra você que está em casa que todas as edições do programa estão lá no YouTube, no canal do YouTube. Você agora mesmo vai se inscrever e ativar as notificações para ser informado sempre que chegar um novo vídeo lá no canal da Rede Brasil Oficial no YouTube. A gente agradece a você por estar acompanhando e interagindo aqui com a gente, né, no WhatsApp. Muitas perguntas, muita gente já cobrando resposta. Daqui a pouquinho a gente volta para tirar a sua dúvida sobre o tema. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aprendendo um pouco mais sobre incontinência urinária. Você que está em casa tem dúvidas sobre o tema? Manda pra gente, 99209-4819 é o nosso WhatsApp. Já está disponível para você mandar a sua pergunta. A gente vai repassar a partir deste momento as dúvidas que já chegaram sobre o assunto. Tem aqui a primeira participação, o Israel Batista, que mora em Cajueiro, no Recife. Ele disse que à noite ele urina bastante, vai muitas vezes ao banheiro. Ele acredita que pode ser o caso de incontinência urinária. Aí, não acreditar e receber o diagnóstico, o que é que ele deve fazer a partir deste momento? Ele tem a desconfiança por conta desses episódios, né? Episódios repetitivos em relação a ir ao banheiro bastante à noite. Aí ele procura quem? Primeiro, um clínico seria a porta de entrada do sistema de saúde para depois ele ser encaminhado a um especialista? Como é que a gente ajuda aqui ao Israel Batista, que mora em Cajueiro, no Recife? Olha, o cronograma normal de atendimento do SUS é a procura de um clínico que vai direcionar para um especialista. Mas ele tem um sintoma bem direcionado, um sintoma urinário. Né? Ele precisa realmente ser avaliado. O sintoma de acordar à noite é um dos sintomas mais comuns nos pacientes com hiperplasia benigna da próstata. Né? Então, existem outras situações clínicas que podem fazer com que ele acorde muito à noite, como diabetes, por exemplo. Enfim, mas ele realmente, eu acho que ele pode ser encaminhado para uma avaliação urológica. Afinal de contas, todo homem, após os 50 anos, ele deve fazer uma avaliação normal e o check-up normal para ver a saúde de sua próstata. E aí, concomitantemente, vai fazer a avaliação disso e chegar a um diagnóstico mais preciso para ele. Com a mulher parece ser mais simples, já que ela visita mais o ginecologista, né? E ela tem um diálogo mais franco. Ela pode meio que falar dessa suspeita e se pede um exame específico para chegar até o diagnóstico da incontinência urinária? A mulher é mais fácil mesmo. Geralmente, no fim da consulta, se ela refere porque ela tem vergonha, se você não questionar. O diagnóstico é clínico, você não precisa de nenhum outro exame. Existem exames que são importantes, como o estudo urodinâmico, que são importantes para fazer até diagnósticos diferenciais ou quando você não tem melhora com o tratamento inicial. Mas o diagnóstico, tanto da incontinência urinária de esforço como da bexiga hiperativa, que é por urgência, ele é clínico. É quando a paciente diz, doutora, quando eu faço um esforço, estou varrendo a casa, eu perco. Quando eu não estou conseguindo segurar, eu acordo várias vezes à noite. Só uma coisa importante é que todo mundo tem direito a acordar uma vez à noite. Isso aí não é anormal. Anormal é quando você acorda 2 ou mais vezes à noite para urinar. Ótima explicação. Vamos à próxima pergunta. O telespectador tem 30 anos, diz que é cadeirante. Ele queria saber se isso pode influenciar, porque ele tem às vezes uma certa queimação, vai bastante ao banheiro, e às vezes em segundos ele precisa voltar, vai e poucos segundos ele precisa voltar. Diz que já se tratou várias vezes e queria saber se esse problema da incontinência pode se agravar com o tempo? A gente não sabe bem, eu não sei o tipo, o que foi que levou ele a ser cadeirante, o tipo, se foi um trauma, o que quer que seja. Mas por ser cadeirante, eu imagino que ele possa ter tido algum problema a nível medular. E por conta disso ele deve ter uma bexiga tipo neurogênica. Bexiga neurogênica é um termo bem genérico que a gente fala a respeito de uma bexiga que tem, por alguma causa de uma doença neurológica, ela não funciona como um reservatório da forma adequada como deveria. Ela pode ter vários perfis, ela pode ser uma bexiga que se contrai demais, que é uma bexiga hiperativa, que no neurológico a gente chama de bexiga hiperreflexa,
ou ela pode ser uma bexiga que não se contraia. E aí o paciente perde urina por transbordamento. Então esse é o paciente que ele necessita de uma avaliação urodinâmica, que é um exame que vai avaliar, na verdade ele vai mimetizar, vai imitar o que é a nossa bexiga, como ela se comporta ao longo do dia, só que durante um exame rápido. E com isso vai medir as pressões e vai definir se é uma bexiga que se contrai mais, se é uma bexiga que não se contrai, e aí fazer um tratamento adequado. O fato dele perder urina, dele se molhar, do ponto de vista nosso urológico, às vezes funciona até como um fator de defesa. Então, quando o paciente tem um problema neurológico na função da bexiga, mas a urina escapa, teoricamente esse escape está salvando um pouco a função renal dele. Porque quando a pressão dentro da bexiga aumenta muito, quem vai sofrer as principais consequências são o rim. Então, a perda de urina às vezes termina melhorando e salvando ele um pouco, mas independente disso, ele precisa de uma avaliação. Ótima explicação. Agora o Erivaldo, que mora em Prazeres, ele queria saber, doutor, se problemas na próstata, esses problemas podem gerar incontinência urinária? Ele fala o seguinte: quando toma água, 3 copos, por exemplo, ele percebe que a bexiga enche rápido, mais ou menos no espaço de tempo de 1 hora. E quando ele sente essa bexiga encher mais ou menos 1 hora, às vezes até antes que ela encha totalmente, ele precisa ir ao banheiro. Seria normal o que está acontecendo com ele? É frequente esse tipo de sintoma em quem tem, por exemplo, hiperplasia prostática, que é o crescimento da próstata. Né? Um dos principais sintomas dessa patologia é a hiperatividade da bexiga, é a urgência, é o sintoma irritativo. Então, na verdade, o paciente ele nem enche tanto a bexiga. A bexiga enche um pouquinho e como ela tem essa hiperatividade, ela com pouco tempo, ela contrai, aumenta a pressão e dá a sensação ao paciente que a bexiga dele está bem repleta, ele realmente precisa ir ao banheiro, senão ele vai perder urina. Isso pode ter graus variáveis, desde pequenas urgências até grandes urgências que também geram incontinência, a perda de urina. Né? Temos outra pergunta, essa pergunta chegou por telefone, Carmen Costa, de 2 Unidos. Ela disse o seguinte: já teve infecção urinária e tem lúpus nos rins. Isso pode causar uma incontinência urinária? Será que pode ter uma relação? Lúpus nos rins e teve já um caso de infecção urinária. Pode provocar? A infecção urinária, primeiro, quando você tem sintomas agudos de incontinência urinária, que começou a perder a urina faz pouco tempo, uma das coisas que tem que ser excluída é a infecção urinária, porque ela pode se iniciar não com sintomas mais usuais, que é ardor ao urinar, e sim com incontinência urinária. Então, uma coisa tem que excluir. Fora isso, se ela tem infecção urinária de repetição, várias infecções ao longo da vida, ela pode também evoluir como uma sequela dessas muitas infecções com uma urgência urinária e perda urinária também. O lúpus, por si só, ele não é um fator de risco para a incontinência urinária, mas essas complicações que podem estar associadas podem levar à incontinência urinária. Temos outra pergunta também por telefone. Maria Silva, que mora em Beberibe, diz que ela é diabética e futuramente, será que ela pode ter incontinência urinária? Ela já está preocupada, né? Tem essa doença, o diabetes. Será que ela é uma forte candidata a também ter incontinência urinária no futuro? O diabético ele é um forte candidato, seja homem ou mulher, a ter urgência, né? A ter hiperatividade, e isso gera incontinência. No caso das mulheres, quanto mais. Então, seguramente o tratamento adequado e estrito da diabetes, ela pode melhorar bastante o prognóstico dessas pacientes em relação à incontinência, mas ela é sim uma mais provável candidata do que a população em geral. Por 2 motivos, inclusive. Um, que a paciente que tem diabetes está descompensada, ela tem muita glicose no sangue, na urina, e isso faz ela ir várias vezes a fazer urinar, que é até uma das suspeitas de quando a paciente está com diabetes descompensada ou fazer o diagnóstico inicial, é que ela vai várias vezes ao banheiro e ela não ia. Fora isso, a paciente que é diabética de longos anos, longo prazo, as complicações são várias, diabetes são silenciosas. Uma delas é neuropatia. Então, tem lesão dos nervos periféricos e aí pode ter lesão do nervo que é relacionado à continência urinária e ela também evolui com a urgência. E aí é uma coisa um pouco mais grave, porque é uma lesão nervosa. Entra mais ou menos naquela que o doutor Rodrigo falou, da neurogênica. Então, é mais difícil tratar. Ok, temos outra dúvida por telefone. Fernando Carlos, de Sítio Novo, ele queria saber a diferença de incontinência e infecção urinária. A gente reforça mais uma vez para o Fernando, explicando também para você que está em casa a diferença de incontinência para infecção urinária. Elas podem vir até juntas,
né? Mas a infecção urinária é a infecção do aparelho urinário por um agente bacteriano. Então a gente tem uma bactéria que entra lá dentro da bexiga, provoca uma infecção que é a cistite aguda, e essa infecção pode ascender para a via superior e tornar-se uma pielonefrite. É uma infecção bacteriana. Ela pode levar à incontinência porque, como a doutora comentou anteriormente, ela vai gerar a hiperatividade da bexiga como um dos seus principais sintomas. E o paciente pode perder urina. Mas são coisas bem diferentes. O paciente que tem incontinência urinária, ele pode não ter qualquer infecção. Então, não é uma coisa que esteja diretamente ligada à outra, não. Bem explicado. A gente segue agora para a próxima pergunta. Josefa Maria, de Beberibe. Josefa tem 77 anos e disse que sente um incômodo no pé da barriga. Ela disse que já fez um exame ginecológico, mas não constou nada. Poderia ser um problema na bexiga ou algum tipo de incontinência? Essa queixa dela é vaga, um incômodo no pé da barriga. Muitas vezes as pacientes chegam com essa queixa, eu tenho incômodo no pé da barriga, e quando a gente vai examinar, ela tem um prolaço, uma bola, o que não parece ser o caso, porque ela foi examinada e não viu nada. Então, assim, esse incômodo no pé da barriga, a gente tem que avaliar os ovários, as trompas dos anexos, saber se tem alguma patologia que está um ovário crescido, que está causando alguma compressão e assim alguma dor. E a infecção urinária no idoso, ele pode se mostrar de várias maneiras, inclusive os sinais clássicos de infecção urinária podem nem ocorrer. Então, assim, pode ser um sintoma de infecção urinária na paciente idosa, apenas um incômodo, e não sintomas clássicos, mas aí é muito vago, tem muitas coisas que podem ser. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Você vai pegar agora papel e caneta, anotar as vagas de emprego e boa sorte! Vamos logo ao que interessa, você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. Fique atento aqui às várias oportunidades. Primeiro, uma vaga para açougueiro, uma oportunidade. Para você preencher essa vaga, a exigência é que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 998 é o salário. Uma vaga para açougueiro. Vamos a outras oportunidades de trabalho? Olha só, agora tem uma vaga para analista de controle de qualidade. Uma oportunidade. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.000 é o salário. Uma vaga para analista de controle de qualidade. Vamos a outras oportunidades? Olha só, 2 vagas para cozinheiro geral, 2 vagas. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 998 é o salário. 2 vagas para cozinheiro geral. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, que fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, te desejo boa sorte! Vamos voltar a falar sobre incontinência urinária. Vamos responder agora a sua dúvida. Você que participou no 99209-4819, que é o nosso WhatsApp. Fique atento que sua dúvida vai ser respondida a partir deste momento. Olha só, a pergunta aqui é de um telespectador que não quis se identificar e ele fala que não se identificou porque tem vergonha em falar do assunto. Ele diz o seguinte, pergunta o seguinte: ele diz que tem obesidade mórbida e quando está sentado, às vezes ele urina sem nem sentir. Quando ele está dormindo também, ele acorda e quando ele vai analisar, está com as vestes molhadas por conta da incontinência. Aí ele queria saber o seguinte: de que forma posso obter ajuda? O telespectador que não quis se identificar por conta que ele fala que tem vergonha em falar do assunto. Isso é um pouco do que a gente comentou na questão da vergonha, né, que é muito frequente no paciente incontinente.
dos fatores de risco, quando a gente falou de obesidade também, né? E aí a gente entra para o caso específico do paciente de obesidade mórbida. E quando a gente fala em tratar, obviamente a gente está falando sobre um assunto bem específico de incontinência, mas a gente tem que buscar uma saúde global. Né? Então eu acho que o que esse paciente teria que fazer era procurar realmente um serviço especializado em tratamento de obesidade. Seguramente a incontinência não é um dos únicos problemas que ele tem. O paciente tem fatores de risco para diabetes, para doença coronariana, para os cânceres. Né? Quando ele é obeso, ele começa a ter, na verdade, um estado inflamatório de uma forma geral. Isso gera um fator de risco para câncer também. Então, na verdade, ele tem que buscar uma ajuda que venha trazer uma qualidade de vida dele melhor. E, sobretudo, a incontinência, eu acho que isso aí vai vir junto. Né? Então, seria a dica, o conselho para um paciente com obesidade mórbida. Aí o que é que faz parte do tratamento da incontinência? O que é que a gente poderia falar? A gente viu na reportagem, a fisioterapia pode ser aplicada para tratar esse paciente. Em alguns casos vai ser preciso fazer uma cirurgia, por exemplo, para evitar a incontinência. Como é que a gente poderia explicar essa questão do tratamento? Para qualquer tipo de incontinência, a gente tem um tratamento de primeira linha, que independente de qual seja o seu tipo, ele é eficaz. Que a fisioterapia do assoalho pélvico, ele faz parte desse tratamento, ele é indicado para qualquer tipo, a depender. Aí quando você encaminhar ele, a fisioterapeuta, ela vai fazer o seu diagnóstico, assim, a gente vai orientar, mas ela vai fazer a sua avaliação e aí ela vai ver o que é melhor para aquele paciente, a depender se ele tem mais esforço, se ele tem mais urgência, se ele mais tem a mista. Perder peso é para todos eles, certo? Tratar a constipação, porque a constipação é um fator de risco que leva à incontinência urinária. Então, perder peso, tratar a constipação, avaliar os remédios que toma para a gente ver quais têm efeitos colaterais e qual a gente pode modificar. E a fisioterapia do assoalho pélvico, ele é um tratamento que é para qualquer paciente com incontinência urinária. Cirurgia, em alguns casos, é preciso fazer ou não? Você não, acho que não comentou, eu não me recordo da idade dele. Mas é um paciente do sexo masculino, né? Pelo que você falou. Ele não falou a idade. Ele precisa ser investigado também do ponto de vista urológico, né? É um paciente que pode ser portador também de hiperplasia prostática ou pode ser portador de alguma patologia uretral, que em função disso ele possa ter sim, pode haver necessidade sim de algum tratamento cirúrgico. Mas eu volto a insistir, eu acho que ele precisa buscar a saúde global, né? Ele precisa fazer uma avaliação urológica, ele precisa ver como anda, na verdade, a saúde do aparelho urogenital e urológico também, mas eu acho que ele precisa buscar a saúde global. Cirurgia, especificamente, não no caso desse paciente, mas para a incontinência existe, certo? Para quando a gente tem incontinência urinária de esforço, a cirurgia, inclusive, pode ser curativa, que o mais comum é o sling, que é uma telinha que você pode colocar tanto por via vaginal, que é a mais comum, mas também por via abdominal. E eu vou tentar devolver aquela sustentação que eu não estou tendo mais para quem tem esforço, que não tem aquela fragilidade que a gente comentou. Então, essa telinha vai tentar devolver um pouco da força que foi perdida para melhorar, no caso de esforço. No caso da bexiga hiperativa, que é a urgência, as cirurgias são o último caso, salvadora, e são cirurgias que acho que o doutor pode falar até melhor, mas que é para ampliação da capacidade desse reservatório, ou então quando a bexiga não tem mais, a gente não, infelizmente não pode mais recorrer a ela, derivar, pegar a urina e botar para fora da bexiga, que pode ser diretamente, inclusive, no abdômen, porque aí a bexiga já não vai ter mais solução, mas são salvadoras. É isso, e mais recentemente, no que tange as incontinências por urgência, por hiperatividade da bexiga, que, como foi bem mencionado, sempre se começa com tratamento clínico, fisioterapia, tratamento comportamental, em alguns casos de exceção, as cirurgias de ampliação vesical, onde você tenta aumentar o reservatório para diminuir a pressão e com isso você salvar o aparelho urinário superior e diminuir também as perdas urinárias. E existem algumas situações onde mais recentemente tem se utilizado a neuromodulação sacral, onde é o vulgarmente conhecido, mais popularmente conhecido como o marcapasso vesical, que na verdade ele vai modular a função vesical e tentar bloquear essas contrações indesejadas nesses pacientes com bexiga hiperativa.
Ainda é um tratamento bem pouco disponível para a gente, de um custo bastante elevado, mas já tem sido feito em alguns casos e o resultado costuma ser bom. E esse reservatório que a gente bem falou, né, que é a bexiga, comporta quantos litros d'água? Litros, doutor? A gente poderia falar em litros? Não, litro já não é tão adequado. Né? Normalmente, o volume vesical do homem para a mulher difere um pouco, a mulher um pouco menos na quantidade, mas em torno de 350 a 500 mililitros de urina. Isso seria mais ou menos uma capacidade máxima normal de uma bexiga humana. Temos mais perguntas através do telefone. O telespectador ligou para a gente, também não quis se identificar e ele explicou o seguinte: quando ele espirra, ele urina sem sentir. Esse problema pode ser considerado um tipo de incontinência? Foi o que a gente perguntou lá no comecinho do programa e a gente responde aqui ao nosso telespectador que ligou para a gente e deixou essa pergunta e ela vai ser respondida a partir de agora. O espirro causando ali a perda da urina, involuntária essa perda, pode ser um tipo de incontinência? É incontinência de esforço, né? Que a gente tanto falou, por uma fragilidade do assoalho. A gente não sabe se esse telespectador é uma mulher ou é um homem. É um homem, né? No caso do homem, eu acho que o doutor pode falar melhor do tratamento cirúrgico desse fala paciente, de homem e né? de mulher, então, né? Que a produção está passando aqui que foi uma telespectadora. É porque essa queixa é mais comum na mulher. No homem, a gente vê menos essa queixa, por isso que eu até achei que era uma mulher. Então, assim, a paciente que perde quando espirra, é até a queixa mais comum, quando espirra. A gente só precisa disso para fazer o diagnóstico de incontinência urinária de esforço, lógico que excluindo cálculo na bexiga, infecção urinária, câncer ou gestação. Então, assim, não é normal, certo? A gente não é para espirrar e perder urina. Se a gente espirra e perde urina, algo tem. E aí a gente pode fazer toda essa escala de tratamento e a última opção cirúrgica, que nesse caso não é salvadora, muitas vezes é bem indicada. A gente indica até precocemente porque sabe que a resposta da cirurgia melhora muito a qualidade de vida da paciente. É importante ressaltar essa questão do espirro. Isso é uma queixa bem típica da incontinência feminina, né? Mas é uma das coisas que leva a uma possível ou provável, ou aumenta a chance de falha do tratamento da incontinência feminina, que é um tratamento que tem excelentes resultados, ao longo dos anos mudou muito, se tornou mais simples e melhorou os resultados, mas são os pacientes com rinite alérgica, são os pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, asma crônica. Esses pacientes que têm tosse crônica são pacientes com um elevado fator de risco para recidiva e para uma falha do tratamento ou de não alcançarem aquele tratamento, aquele resultado desejado. Então é importante a gente, em paralelo, tratar esse paciente da doença de base dele para que a gente possa alcançar um melhor resultado possível. E só pegando uma mãozinha no que o doutor Rodrigo está falando, além de tratar, hoje em dia a gente tem um crescimento muito grande do crossfit, né? Os crossfiteiros. Então, com esse crescimento do crossfit, a gente também está tendo o crescimento da incontinência urinária de esforço na paciente jovem. Por quê? Porque faz muito esforço no crossfit e acaba que aquela pressão é muito alta, até para um assoalho pélvico relativamente bom. E aí você acaba perdendo. Então, essa paciente tem que ser orientada a fazer tratamento preventivo, que um deles é a fisioterapia, técnicas de fisioterapia para melhorar a força, não só do corpo, mas também do assoalho pélvico, e aí não evoluir para a incontinência urinária de esforço, que a gente está tendo muito no consultório da mulher, da uroginecologista, essa queixa da crossfiteira que está começando a perder urina na atividade física. Física muito forte, né? Muito pesada. E requer muito da paciente. Tem aqui outra participação, a pessoa tem 71 anos, diz o seguinte: falaram sobre chá. Aí que é para evitar, né, tomar chá. Eu tomo muito chá de capim-santo todos os dias, e isso há mais de 2 anos. E ela disse também que tem problemas na urina. Esse tipo de chá, posso tomar ou devo evitar também? Qualquer chá. Qualquer um. As substâncias são irritantes na bexiga. Outra participação, pessoa de 47 anos, diz que levanta de 3 a 4 vezes durante a noite para urinar. E todas as vezes bebe água novamente, porque sente sede. Isso é incontinência urinária? É a Lucy, que mora em Jaboatão dos Guararapes. Na verdade, isso é um comportamento, é mais um ciclo de comportamento. Ela deve ter incontinência urinária e, como ela urina, ela acha que precisa beber e bebe água. E isso acaba agravando essa noctúria, que é acordar 2 ou mais vezes à noite. Então, acaba agravando. Então, ela tem provavelmente uma bexiga hiperativa. Isso é um sintoma bem relacionado, se a gente puder excluir as outras coisas. E ela deveria não beber água, sair desse comportamento, desse ciclo que ela faz, porque talvez ela acordasse menos.
Uma última pergunta também que chegou pelo nosso WhatsApp, a Adeilda de Mendonça, que mora no bairro do Barro. Ela disse que a mãe dela tem 89 anos e a princípio foi diagnosticada com infecção urinária. Tomou alguns antibióticos e após uma consulta com o geriatra, o diagnóstico mudou para síndrome da bexiga dolorosa. E ela não conhecia essa doença. Quais os cuidados necessários que a gente poderia falar aqui para a nossa telespectadora Adeilda de Mendonça? A síndrome da bexiga dolorosa, que é classificada de diversas formas, cistite intersticial, um diagnóstico junto, é uma patologia de diagnóstico de exceção. Não é? Na verdade, não existe nenhum exame complementar, não existe nenhum critério muito específico para o diagnóstico dessa patologia. Primeiro, você tem que se excluir todas as outras causas prováveis que possa estar causando o síndrome da bexiga dolorosa, mas é uma patologia que já foi um pouco negligenciada durante muito tempo e que existe, que tem um tratamento bem específico, né? Então eu recomendo realmente que ela procure um urologista. Existem alguns caminhos a seguir na condução dessa investigação e também no tratamento, a fim de deixar ela numa situação bem mais confortável e melhorar bastante os sintomas. Ótimas explicações aqui para as perguntas no nosso WhatsApp. Vou pedir licença pela última vez agora aqui aos nossos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta, a nossa enquete do dia. A pergunta hoje foi a seguinte: você conhece alguém que possui incontinência urinária? Das pessoas que participaram e interagiram com a gente, 57% disseram que sim, que conhecem, e 43% responderam que não. A gente agradece a você que ligou, que participou. Espero, né, essas pessoas que você conhece, você passe alguma informação que foi dita aqui no nosso programa. Vai ser muito útil você transmitir essa informação sobre incontinência urinária. Estamos agora na reta final do programa para agradecer aqui aos nossos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Dr. Rodrigo Brasileiro, urologista, muito obrigado por sua participação. O senhor fica à vontade agora para as considerações finais. É aquele último recado. À vontade. A gente sempre ressalta a importância de estar se discutindo esse tipo de tema, que ele é muito frequente e que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender e de como é que eu faço. Eu quero sair desse ciclo que está sendo desconfortável, que está me tirando do convívio dos meus familiares. Então, tanto no homem quanto na mulher, a incontinência urinária ela tem tratamento, seja ele cirúrgico ou não. O tratamento cirúrgico no homem ele é um pouco mais complexo no que tange ao uso de materiais de um custo mais elevado, mas ele é possível. A gente realiza isso com frequência, com resultados muito, muito satisfatórios. Então, o que a gente tem que botar como mensagem é que as pessoas não devem aceitar que o envelhecimento é a causa de tudo e a causa dele ter determinados sintomas e que ele tem que se conformar com isso. Então, acho que hoje a população nossa está envelhecendo cada vez mais, a expectativa de vida do brasileiro vem aumentando bastante e a gente tem que começar a lidar e tratar essas patologias que vêm associadas a isso. Mais uma vez, doutor Rodrigo, muito obrigado. Volto mais vezes aqui ao nosso programa. Obrigado. Também queria agradecer a doutora Amanda Truta, ela que é uroginecologista. Muito obrigado, doutora Amanda. Considerações finais, fique à vontade. Obrigada pelo convite. Eu acho que esse tema é um tema muito enriquecedor e muito prevalente. Eu acho que a primeira coisa que eu diria às pessoas é: não tenham medo nem vergonha de dizer, porque relatar o que sente é o primeiro passo para melhorar a qualidade de vida, curar, se possível. Se não é possível curar, melhorar a qualidade de vida e os anos que você vive. Então, como o Dr. Rodrigo falou, tem tratamentos cirúrgicos ou não. A maioria dos casos não é tratamento cirúrgico, porque muita gente tem a urgência. Então, você precisa relatar. Às vezes, você está tantos anos com aquelas queixas, e quando você fala para o seu médico e coisas até simples do seu dia a dia modifica, melhora tanto a qualidade de vida que você pensa: poxa, há tanto tempo eu podia estar melhor. Então, fale para o seu médico, fale para o seu ginecologista, fale para o seu clínico, fale para o seu uroginecologista, para o seu urologista, mas fale, porque com certeza vai melhorar. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, você que não acompanhou o programa completo, você pode assistir através do canal da Rede Brasil lá no YouTube. Você acessa youtube.com, coloca lá Rede Brasil Oficial e acompanha o programa completo. Mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, por sua audiência. Não se esqueça do nosso novo encontro, que será amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia para você, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!